Sou do canal Coisas de Espírito, sou do canal Coisas de Espírito e vim trazer mais uma projeção. Tive nessa projeção astral a chance de participar de um resgate de uma entidade que ela foi colocada dentro da casa de uma pessoa através de alguém para poder atrapalhar. Essa entidade ela estava numa situação complicada, a aparência física dela também não estava legal. Então eu estava indo para casa desse encarnado já projetado, aí eu puxei o dedo, sabia que estava fora do corpo e lembrei que eu tive uma reunião falando desse local que eu ia. Aí eu lembrei que na reunião foi falado que essa entidade foi colocada lá, né, para atrapalhar a vida desse encarnado e que a espiritualidade ia interferir. Foi falado que numa dimensão, eu não sei qual, no astral inferior, e espíritos também atuar. Eles iam conversar direto com quem pegou o serviço, ou seja, com um maioral. E pelo que eu perguntando para minha mentora, se esse cara que eles iam lá no astral lá conversar com ele, o que ia acontecer. Então ele foi passando para mim. Ele foi passando para mim que esse cara não é Exu e que esse cara ele trabalhava com pegando esses serviços de fazer mal. Então chegou a hora dele arcar com as responsabilidades. E esses espíritos que foram lá, que são espíritos que têm índole, que têm moral, eles são espíritos já preparados para fazer isso. Então o processo não ia ser fácil para essa entidade lá. Ele estava lá, vamos supor, no trono dele. A entidade já vai chegar lá, vai tirar todo o poder dele, e provavelmente o cara vai ficar só farrapo, e aí vai tirar o comando dele de toda aquela dimensão. E para onde o cara vai? Quando esses espíritos estão nesses tronos, alguns deles se excedem e começam a acabar com a vida de outros espíritos. Aí eles inclusive tem espíritos que são drenados ali e viram o void na hora. Eles tiram todos os seus fluidos ali que restam e punem ele, e aí agora ele manda para um lugar, ou consciente ou inconsciente. Mandam pessoas, os inimigos deles, eles deixam inconsciente através desse processo e mandam para um lugar. Quando esses caras são destronados, se eles ainda tiver a chance de ir para essa dimensão que ele mandou os outros, beleza, costuma eles cair mais. E lá ele não vai ter mais a força, ele vai ser uma pessoa comum. Então foi isso que eu entendi, entendeu? Foi isso que eu trouxe. Então andando ali, chegamos para chegar na casa do encarnado, onde estava a entidade atuando, que foi mandada por um maioral. Cheguei lá, aí o encarnado já estava, o corpo dele físico estava dormindo, ele estava fora do corpo, né? Não estava consciente. Aí ele começou a reclamar: minha casa tá cheia de barata, tem barata nas comidas, todo lugar, não sei de onde está vindo tanta barata. Aí, automaticamente, na hora que eu cheguei na casa, eu fui percebido pela entidade. Então ela quis atuar em mim. Eu comecei a sentir na minha coluna fluido chegando, sabe? Então, por pouco de experiência que eu tenho com isso, quando os espíritos começam a fazer isso, automaticamente não, são espíritos com a minha experiência. Isso não vai acontecer com todo mundo. Eles fazem isso, primeiro eles começam a aplicar energia na coluna, a pessoa mesmo já começa a entrar em desespero, o medo vem, e aí eles atuam na parte do medo, esses espíritos. Esse tipo de espírito, eles atacam assim, eles criam situações tenebrosas, e aí a nossa mente começa a criar as coisas. Eles fazem pouco, o que cria muita imagem só a nossa mente, nosso medo. Então na hora eu busquei o meu mentor, e aí eu senti mais firme, o medo não cresceu, né?
E aí eu fui, e como ela mandou energia, eu já tinha um contato com ela, né? Então eles fizeram eu fazer a famosa puxada dela para incorporar. Você é ligado lá, os espíritos de luz, eles ligam lá, fazem a ligação do cordão de prata, né? E aí você traciona o sujeito, incorpora ele. Quando eu incorporei ele, eu já sabia que isso ia acontecer, que eles tinham me avisado, né? Ficou tudo escuro. Isso quer dizer o quê? Pra mim, quis dizer o quê? Que ele já estava deitado, eu e ele já estavam incorporados, e eu estava dentro da mente dele, então estava tudo escuro. Aí, ali o que eu tô ali dentro desse escuro? É mental na minha cabeça, é coisa mental, não é o meu corpo astral que tá ali. O corpo astral deve estar em algum lugar, mas o que eu raciocinar ali dentro daquele escuro era meu corpo mental, era a minha mente. Eu não sei se é corpo mental que fala. Então eu já incorporei tudo dentro da mente dele. E aí eu comecei a procurar uma saída. Assim, você tem que procurar para esse lugar para você ir. Eu falei, eu quero achar o inconsciente dele, né? Não que o inconsciente esteja em algum lugar, mas você acessa mentalmente através de comandos. E a forma que eu consigo é assim, eu falo, vou procurar o mental. Não é eu. Tem gente que só estrala o dedo e já ativa, já chega no inconsciente da entidade, de qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Então eu fui indo, falei, tem que achar uma luz. Aí eu saí da parte escura e entrei numa luz um lugar todo branco, assim, parecia fumaças brancas. E mesmo assim já era tenebrosa a sensação. Até na parte escura, o medo fica vindo e voltando, você tem que controlar. Aí na parte branca eu comecei a ficar com muito medo. Então eu fiz o que eles já tinham ensinado já. Eu já fiz isso antes, em outras ocasiões. Peguei uma luz azul, expandi no meio do meu cardíaco, com aquele sentimento de amor, expandia, depois eu pegava outra, expandia, aí eu consegui controlar o medo e aquela névoa branca que estava querendo me sufocar, me apertar, ela cedeu. Aí eu fui e vi igual uma janelinha assim, só que não é uma janela, né? Porque eu tô dentro da mente dele. Aí nessa janela eu vi lá do outro lado ele tinha a aparência de japonês, na minha cabeça é japonês, né? E aí eu comecei a ver ele lutando com espada com um outro cara, né? Ele tava lutando por orgulho. E nessa daí o cara antes de matar ele, o cara brincou um pouco. O cara era mais ágil que ele na espada. O cara cortou as nádegas dele, as nádegas. Cortou as nádegas, ele viu que ia morrer. O cara cortou um braço, e aí foi cortando ele, picando ele até ele morrer. Então ele desencarnou, e ele era muito materialista, muito orgulhoso. Então, por que eu falo isso que ele era? Porque pelo jeito que ele não era para ele ter se envolvido naquela luta. E aí depois mostrou ele. Aí depois disso daí, mostrou num lugar escuro. Aí eu entrei nesse lugar escuro. Nossa, na hora que eu cheguei lá, o cara tava cheio de barata. O olho dele assim não conseguia nem ver direito. Tinha baratas. E ele tinha aquelas baratas como uma arma pra ele. Isso aqui é meu, tipo assim, eu domino isso daqui. Aí ele veio pra cima de mim, correndo. Porque ele veio correndo, eu pus a mão e estralei o dedo e falei, parada aí. É o comando pra você parar, né? Aí ele ficou parado, eu falei assim, você vai ficar suspenso no ar. E deu um comando, ele ficou igual fica no espaço. Eu falei, agora tá do jeito que eu quero, né? Aí eu falei pra ele assim. Aí o que aconteceu? Perdão. Aí eu comecei a sentir energia sendo movimentada. O cara trabalhava mentalmente também. E aí antes que continuasse, quando eu senti, eu falei pra ele parar. Eu falei, para, porque eu quero conversar com você. Aí ele não parou. Ele continuou. Aí eu senti as energias querendo entrar na minha coluna. Aí eu falei, aí ele começou a falar, se você não tá vendo minhas baratas, eu vou fazer elas entrar tudo dentro da sua boca, né? Aí eu falei assim, aí eu peguei e falei assim, ó, invertendo o seu espinho. Na hora que eu falei isso, ele caiu no chão, apareceu uma cova, um caixão velho, ele entrou ele caiu deitado. E aí ele na hora que ele tava lá, me tira daqui, ele ficou apavorado. Aí eu falei assim, ó, nós vamos agora voltar para trás um pouco. Aí eu fiz assim, comecei a imaginar
girando o botão para voltar. As baratas foram sumindo e ele se transformou no corpo dele de japonês. Aí eu peguei e falei assim, agora eu vou voltar para frente devagar. Aí eu estralei o dedo e fiz isso. Aí as baratas mostrou ele lá agoniado, lá as baratas comendo ele, um monte de barata. E aí ele gritava, mas ele gritou tanto. Aí eu falei pra ele assim, e agora, podemos conversar? Nós podemos conversar ou você vai ficar né, querendo me atacar? Aí ele falou assim, não, vamos conversar. Aí eu parei, aí parou, e aí ele me tira daqui. Eu falei, pois é, eu vou tirar você daí. Essa situação é a real situação sua. Você tinha essas baratas como arma, mas é o que elas estavam fazendo pra você. Fui dialogando com ele, né? Falei, nós temos que começar nesse ponto, pra nós partir daí. Aí eu falei, deu comando pra ele ficar em pé. Eu falei, você vai ficar em pé agora no seu caixão. E ele ficou em pé. Falei, essas baratas todas vão cair agora. Aí caiu as baratas, ele ficou cheio de buraco. Aí, ai meu Deus, olha como que eu tô. Aí eu fui buscando inspiração, lógico, né? Falei, ó, me inspira aí pra eu poder ser útil pra ele. Aí, no diálogo, ele entendeu que fez errado. E aí eu reconstituí todo o corpo físico dele. Fui reconstituindo. Aí eu esperei, porque eu tinha que esperar para poder desligar todos os contatos que a entidade lá que tinha trabalhado ele, que era o maioral lá, onde os espíritos de luz foram lá para tirar ele do trono. Eu tô falando trono, eu não sei, o cara era o maioral, não sei se ele fica em trono lá, não sei se ele fica andando, como que é o processo. O cara era o maioral. Eu esperei um contato do meu mentor para desligar na hora certa, porque esse contato, segundo o que tinha me falado, seria quando eles tivessem acabado com o cara lá. Quando eles acabassem com o cara lá, de trabalhar o cara lá, aí eu poderia desligar. E aí, foi o que eu entendi. Então, meu mentor falou, pode tirar. Então, eu expandi mentalmente uma luz azul no meio da cabeça dele, mentalmente. E foi aparecendo, eu vi a luz se expandindo, e aí eu falei assim, ó, desligando você de qualquer contato externo, desligando você de qualquer pessoa e desbloqueando, destravando qualquer trava que você tiver. E aí libertou ele. Aí foi daí desse ponto que eu comecei a reconstituir ele. Eu me adiantei lá atrás, mas a verdade foi essa, que eu comecei a reconstituir ele aí. Aí ele se transformou de novo em japonês lá, isso dentro da cabeça dele. Aí, depois que terminou, eu fui pedir para limpar, dando os comandos, limpar todo aquele local que ele tava, na mente dele, tava tudo cheio de lama, limpei tudo, coloquei uma fonte, deixei o lugar, você tem que arrumar o lugar, a mente dele, né? Então, pra minha cabeça, arrumar isso, coloquei uma fonte, limpei, deixei água cristalina, potável nesse lugar, e depois, eu falei, aí eu peguei e falei assim, desacoplando, né? Fui dando o comando. Aí eu me despertei do lado dele. Ele ainda, o corpo astral dele não estava ainda recondicionado. Ele ainda estava cheio de buraco. Aí eu lembrei do Wagner Borges, no último vídeo que ele fala lá de cascão astral. Ele fala numa parte desse vídeo que quando às vezes a pessoa sai, eles deixam um pouco do duplo etérico. Na parte ele fala do duplo etérico, da energia que é o duplo etérico, e no cordão de prata junto, é quando eles querem fazer alguma assistência. Então eu cheguei à seguinte conclusão: se eu fiz isso na mente dele, saí, ele não reconstituiu o corpo, foi porque eu saí do meu corpo sem essa energia. Eles me tiraram do meu corpo lá na projeção sem essa energia. Então isso quer dizer o que para mim? Eu tenho que incorporar o sujeito e arrastar aqui para minha casa. Eu sempre fiz isso. Isso não estou falando de você fazer. Isso sempre aconteceu comigo. Não é que eu fiz por querer e acabei aprendendo. Porque eu tenho um quartinho em casa aqui que todo mundo faz trabalho espiritual nele, nós fazemos em grupo. Então eu falei, vou levar para lá. Aí eu fui, comecei a incorporei o corpo de novo, o corpo astral dele, me transformei nele e mentalizei o quartinho. E comecei a imaginar lá o cantinho do quartinho. Aí eu apareci no quartinho. No que eu apareci no quartinho, eu vi o índio velho. Eu falei pra ele, ó,
Na hora que eu for pro corpo, eu vou esquecer de tudo. Como que eu vou ajudar esse cara aqui? Eu vou esquecer que ele tá aqui. Aí ele falou pra mim, não, você pode ficar tranquilo que você, na hora que você acordar, você vai esquecer, mas nós vamos lembrar você. Aí eu fui, acordei e não lembrava de nada. Aí, tô lá na... Falei, cara, aconteceu alguma coisa. Tentei lembrar na cama, levantei. Aí eu tô lá na mesa, era 3 horas da manhã, tô pensando. Aí acorda o meu pai. Ó, tem um cara cheio de buraco. Aí eu sonhei, tem um cara no quintal. Aí eu comecei a me lembrar do sonho. Aí meu pai foi pro banheiro, eu falei, caramba. Aí eu comecei a rememorar. Lembrei do sonho tudinho. Aí fui, abri o evangelho, li o evangelho, dei o comando pra voz sair, pra ele ouvir, mesmo que seja dentro da mente dele. E aí eu fiz o evangelho. Aí eu fui e dei um passo mentalmente de lá, né? Mas isso não adiantou em nada, pra na minha cabeça, né? Então eu fui dormir de novo. No que eu fui dormir, sabe quando você dá aquela saída que você volta de uma vez? Eu voltei de uma vez. Quando eu voltei, eu tava incorporado. Cara. Tava incorporado. Isso eu já tinha feito áudio, anotei tudo no áudio quando eu relembrei lá na cozinha, lá na mesa. Aí eu acordei, aí senti a presença. Sabe quando tá, a pessoa que é médium de psicofonia, ele sabe quando tá acoplado. Tem algumas coisas ele sente, uns vê até. Eu senti, falei, eu não tô desdobrado, eu tô acoplado. Eu comecei a sentir a energia dele, eu comecei a sentir a vontade dele, a angústia. Aí eu fiz na cama mesmo, falei assim, eu não quis que ele viesse na minha cama, mas se a espiritualidade fez isso é porque tem condição. Aí eu fui e fiz a cromoterapia mental para tratar ele, fiz a reconstituição. E eu senti a energia, isso aí na vigília. Eu falei, primeiro eu vou limpar você todinho com a cor verde, vou esterilizar. E eu sempre uso o cardíaco. Eu expandi a luz, virei uma bola de luz, depois eu mentalizei os braços, as mãos, uma pessoa toda iluminada. Aí depois eu fui e falei, agora eu vou doar a energia do meu duplo etérico para você. O duplo etérico é uma energia, né? É porque eu fiz a apometria, chamo o duplo etérico de corpo, né? Mas é uma energia. Então aí eu doei a energia do duplo etérico, senti o choque anímico. Aí eu sei que foi feita a reconstituição do corpo astral dele. Aí pedi para levar, antes de eu terminar, eu falei, eu peço para levar, eles já estavam desacoplando. Aí eu sentia como se fosse um banho, isso aí é o meu mentor me limpando. Virei de lado e dormi. No outro dia eu lembrei disso daí, dessa outra parte. Aí eu fui e anotei, e eu tô passando para vocês. Isso eu demorei para poder, eu fiquei pensando muito em fazer esse vídeo e postar ele. Por quê? Porque essa oportunidade que me deram de o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, ela é bem saborosa, não dava pra... É uma oportunidade que não era pra me perder. Eu falei, pô, mas se eu postar eu vou perder, né? Porque perde, você tá falando do que você fez. Mas aí eu falei, nossa, mas é tão rico em informação, eu tive tanta experiência com essa situação, eu vou perder, mas eu vou compartilhar, né? Vou compartilhar o vídeo, porque dentro dessa experiência que eu tive, tem muita coisa. Se a pessoa estiver passando, ela vai entender. Se ela procurar, ela buscar ou estudar, ela... às vezes, igual acontecia comigo, eu achava que eu estava sendo... Eu falei, nossa, que sono maluco. Eu não entendia por que acontecia o sono. E aí hoje eu entendo. E a pessoa que não estiver entendendo e assistir um vídeo desse, estiver passando por isso, ela fala, não, eu passei por isso. Olha, essa situação eu passei. Então ela está trabalhando, ela já está apta a trabalhar, está trabalhando inconsciente. E por achar que é pesadelo e não ligar, ela não melhora a situação para ela, para trabalhar. Então por isso que eu estou postando esse vídeo, tá ok? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, fiquem com Deus, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado por assistir meu vídeo.